Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 12 em diante diz: E então digas, como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa no meio da minha comunidade. Irmãos, aqui Salomão está nos ensinando algo valioso. Um homem que se perde em seus caminhos, ele faz algo totalmente errado. Ou melhor dizendo, ele começa a fazer coisas erradas, dando início a caminhos errados, escolhas erradas. De uma vai para outra, de outra vai para mais outras. E Salomão aqui está dizendo: quando o homem ele se apaixona pela mulher errada, ele vai sofrer. Ele vai cair na lábia, ou melhor dizendo, em conversas que a aparência é boa, é como mel, só que no seu fim é amargoso, causa destruição. Aqui nós temos que ter bastante cuidado, irmãos, exatamente com isso, com as nossas escolhas ou com o que nós alimentamos em nosso coração. Porque se o homem ele alimenta coisas erradas em seu coração, ele vai sofrer. Se um homem ele alimenta o mal em seu coração, ou falsas esperanças em seu coração, ele tende a se decepcionar. E a decepção vai causar cada vez mais um ódio dentro dele, uma tristeza, uma desesperança, vai causar uma falta de fé, uma falta de esperança e vai ficar com o coração em trevas. Por isso a nossa confiança deve estar no Senhor, porque o Senhor ele é aquele que sempre vai nos guiar ao bem. Até mesmo quando o Senhor nos deixa passar por momentos ruins, vendavais, ventanias, ventos contrários, ele vai nos ensinar. Todavia, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, quando nós afastamos do Senhor, então nós não sabemos para onde vamos. E quem é que vai nos sustentar? Quem é que vai nos conduzir? Somos seres humanos e precisamos de direções em nossas escolhas. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Quando nós assim vamos crescendo, amadurecendo, nós temos que aprender e vamos aprender conforme o tempo que nós estamos sobre a terra, que nós não vamos conseguir nada sozinho. Pelo contrário, nós sempre vamos precisar de ajuda. Nós sempre vamos precisar de alguém nos aconselhando. Nós sempre vamos ouvir conselhos. Por quê? Porque o ser humano ele necessita disso. Ele não sabe de tudo. O ser humano ele não sabe de tudo e é exatamente por o ser humano não saber de tudo que ele precisa ouvir conselhos. É exatamente pelo ser humano não saber de tudo que ele precisa ouvir a voz de alguém para que assim tome decisões em sua vida, tome direções em sua vida e não direções erradas, mas direções certas. E essas direções certas fará com que ele vá para caminho bom, vá para caminho próspero, vá para caminho certo. Aí está a diferença. Quando um homem ele faz isso, é bom para ele. Ele é edificado e pode edificar a vida de muitas pessoas, porque as suas escolhas no tempo de hoje pode causar prosperidade para ti, pode causar vida para ti, pode ter consequências boas para ti e para quem está ao seu redor. Só que escolhas erradas, ações erradas que você possa fazer, que podemos fazer, pode causar destruição, não somente para nós, mas também para muitas outras pessoas. Pode causar morte para nós, mas também para muitas outras pessoas. A nossa vida não é só uma coisa. Pelo contrário, a nossa vida vai muito mais além do que nós podemos pensar. Se nós temos vida, nós podemos repassar vida para aqueles que não têm mais, para que vocês venham entender
Uma palavra de força pode levantar o fraco. Uma palavra de alegria pode fazer com que aquele que vive em tristeza comece a acreditar no dia de amanhã e comece a viver. Uma pessoa, quando ela recebe uma palavra boa, pode sair de um lugar ruim. Elemevai, Kamanduri, Kaladabassúria. Uma pessoa, quando ela recebe a palavra de Deus em sua vida, a sua vida é transformada. E nós podemos ser esses instrumentos que vai passar a vida para outras pessoas. Aí está a diferença. Quando nós compreendemos isso, que somos instrumentos, nós começamos a fazer a vontade do Senhor, para que assim o Senhor venha nos usar e sermos vida para aqueles que estão mortos, sermos luz para aqueles que estão em trevas, sermos amor para aqueles que estão em ódio, sermos esperança para aqueles que não mais a têm. Aí está, quando nós entendemos que, se sendo instrumentos, formos instrumentos pelo Senhor, nós vamos dar vida. Só que, sendo nós instrumentos, se rejeitarmos sermos usados pelo Senhor, então nós seremos instrumentos de morte. A escolha está em nossas mãos. A escolha está em cada um de nós. Aqui no capítulo 5 de Provérbios, nós podemos ver conselhos sobre mulher, desde o princípio. Gênesis 2, Gênesis 3, nós vemos a criação do homem e a queda do homem. Nós vemos que Deus fez uma mulher que deveria ser auxiliadora de Adão, ajudadora, aquela a quem estivesse ao lado para ajudar. Só que ela come do fruto proibido e dá ao marido. E aí nós podemos ver a grande influência que a mulher tem, não somente desde ali em Adão, mas consequentemente quando nós vemos também Dalila em relação a Sansão, Batseba em relação a Davi, as mulheres estrangeiras em relação a Salomão. Nós podemos ver vários e vários exemplos, mas esses são exemplos de destruição, que aqui no capítulo 5 é falado sobre. Mas tem uma coisa que é excelente: a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a superabundância da graça de Deus, porque a mesma Eva que fez com que Adão comesse do fruto foi a mesma Eva que teve um filho chamado Sete. Desde Sete veio descendência após descendência até chegar no Cristo. Aí nós podemos ver que mesmo acontecendo aquilo com Batseba, o filho foi morto, mas ela deu à luz a Salomão. Ele edificou um templo para o Senhor. Aí está a diferença quando nós compreendemos que Deus, ele usa de misericórdia e nós temos que correr atrás dessa misericórdia de Deus. Nós vemos o quanto somos dependentes do Senhor. Então tudo que acontece ao nosso redor se baseia em Cristo Jesus, ou seja, o homem correndo atrás de Cristo, o homem seguindo a Cristo, o homem correndo atrás do Senhor Jesus Cristo, levando a sua cruz. Tudo se baseia no Senhor Jesus, tudo se baseia em Cristo Jesus. Então nós temos que entender uma coisa: é necessário estarmos com foco no Senhor, é necessário estarmos com foco no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos conduzir à salvação, só Ele pode nos dar a vida. Foi por isso que Ele deixou claro: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as coisas que são faladas se baseiam em Cristo, tudo que é feito se baseia em Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga: Senhor, a Ti pertence todas as coisas. Elemevei, Kemevai, Kamanduri, Kaladabassúria. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui.
É o Senhor que nos dá esperança para o dia de amanhã. É o Senhor que faz grandes coisas acontecer em nossa vida. É o Senhor que sempre estás conosco quando nós oramos a Ti, quando nós precisamos de Ti, a Ti recorremos. É o Senhor que sempre estás conosco. Então faz-nos fazer escolhas certas, faz-nos fazer escolhas que agradem ao Teu Espírito, faz-nos fazer escolhas que louvem ao Teu santo nome, faz-nos escolher o que é certo perante aos Teus olhos, faz-nos viver uma vida íntegra, ainda que difícil seja, como vaso sejamos moldados quantas vezes for necessárias, mas que seja o Senhor nos usando todos os dias para sermos instrumento de vida, para sermos instrumentos de vida para outras pessoas, para sermos instrumentos de alegria para outras pessoas, para sermos instrumentos de glórias e glórias ao Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.